Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão de cálculo 2 sobre séries numéricas, essa questão aqui, ó, a questão 70, que pergunta o seguinte: depois da injeção de uma dose D de insulina, a concentração de insulina no sistema do paciente decai exponencialmente. E por isso pode ser escrito como sendo essa expressão aqui, ó, D, que é a dose, vezes a exponencial de menos AT, onde A é uma constante positiva e T é o tempo. Então, na letra A, ele pergunta que se a cada T grande, né, T horas, é injetada uma nova dose, escreva uma expressão que resta, né, ou seja, de resíduos, quanto que resta a soma das concentrações um pouco antes de se aplicar a N mais uma ésima injeção. Ok? Então, vamos lá resolver a letra. Então nós temos aqui na letra A, ele quer saber quanto que sobra de concentração de resíduos depois um pouco antes da N mais 1 ésima dose. Então vamos falar o seguinte. Então, antes de aplicar a segunda dose, o que resta, né? Então vai restar o quê? Resta D E elevado a menos AT. Agora esse T maiúsculo aqui, né, porque é a cada T horas que é injetada uma nova dose. Então, após aplicar a segunda dose, vai restar isso aqui da primeira dose. Então, de novo, antes de aplicar a terceira dose, o que resta? Vai restar DE elevado a menos AT da segunda. E vai restar DE elevado a menos 2AT, porque já passou 2T horas, né, desde a primeira. Então, dá a primeira dose. Então, fazendo esse processo, então, antes de aplicar a quarta dose, o que vai ter? O que resta, né, no sistema do indivíduo? Vai restar D elevado a menos, D que multiplica E elevado a menos AT da terceira dose, ou seja, porque só passou da terceira para a quarta dose, um T desse aqui, um tempo, né? Agora, da segunda vai restar também D elevado a menos 2AT da segunda dose, porque faz 2T horas que aplicou a segunda dose, e vai restar um D e menos 3AT da primeira dose, porque faz agora 3T desde que ele tomou a primeira dose. E assim ele vai fazer. Então vai sobrar no sistema dele esse mais esse mais esse. Então, se você for fazer isso, até chegar antes de aplicar a N mais 1 ésima, o que resta, né? Então vai restar o seguinte, vai restar D elevado a menos AT da enésima, né, que é a anterior, mais D e elevado a menos 2AT da anterior à anterior, e assim vai até chegar à primeira dose, que vai restar só D elevado a menos NAT, porque se passou NT tempo desde que ele tomou a primeira dose. Então, isso aqui é o que sobra. Vamos chamar isso aqui de SN. Então, isso aqui é o que vai restar no sistema do indivíduo antes de aplicar a N mais 1 ésima dose. Ok? Dose. Então, vai restar exatamente isso aqui que foi pedido na letra A. Agora, vamos fazer a letra B. Antes de fazer a letra B, a gente sabe como Antes de fazer a letra B, a gente sabe como essa soma ela se comporta. Isso aqui é uma PG finita, né? Isso aqui é uma PG finita. Vamos só colocar novamente aqui, ó. Isso aqui é uma PG finita.
ou seja, Sn dado por dE elevado a menos AT mais dE elevado a menos 2AT até dE elevado a menos NAT é uma PG, uma progressão geométrica, é uma PG finita, okay? E a gente sabe como que funciona a soma, né? Essa soma aqui, onde o primeiro termo dela aqui é dada por dE elevado a menos AT, a sua razão vale E elevado a menos AT, então a gente sabe que a soma é dada por primeiro termo, que é o A1, que multiplica 1 menos a razão elevada a N, dividido por 1 menos a razão. Então, fazendo essa conta aqui, ó, então quem vai ser o que vai permanecer na corrente sanguínea lá de insulina do meu indivíduo, vai ser dE elevado a menos AT, que multiplica 1 menos, quando você pega a razão e eleva a N, então vai ficar E elevado a menos NAT, dividido por 1 menos Q. Quem quer Q? E elevado a menos AT. Ok? Então, isso aqui é o que sobra na corrente sanguínea do indivíduo após, um pouco antes, né, de aplicar a N mais uma ésima, né, dose no indivíduo. Agora, a letra B, ele pede para poder a gente determinar o limite de concentração pré-injeção, ou seja, o que é esse limite de concentração? É exatamente calcular o limite desse Sn que a gente encontrou aqui na letra A, quando o n vai para mais infinito, ok? Então, vamos aqui para o nosso quadro. Então, letra B, quando você calcular o limite de Sn quando o n vai para mais infinito, o que a gente tem? A gente vai ter o limite de dE elevado a menos AT, que multiplica 1 menos E elevado a menos NAT, dividido por 1 menos E elevado a menos AT, quando o n vai para mais infinito. Então, como essa constante é positiva, o t é positivo e esse n aqui vai para mais infinito, como tem sinal de negativo aqui, então a gente vê que isso aqui tende a zero. Ok? Tende a zero. Então, o que sobra? Então, o que sobra? Sobrou dE elevado a menos AT, dividido por 1 menos E elevado a menos AT. Quiser dar uma ajeitada aqui, né? Divide todo mundo por E elevado a AT positivo, então aqui vai ficar D. Aqui dividiu todo mundo por E elevado a AT positivo, então aqui vai ficar 1 menos E elevado a menos AT. Né? Dividiu todo mundo aqui por E elevado a AT positivo, então sobrou D dividido por E elevado a menos AT menos 1. Então, essa aqui é a dose, o limite de concentração que foi pedido aqui, o limite de concentração que foi pedido aqui, ó, pré-injeção, é dada por essa expressão aqui. D dividido por E elevado a menos AT menos 1. Agora vamos fazer a letra C. Melhor dizendo, aqui eu dividi por E elevado a menos AT. Então, quando eu divido por menos AT, aqui na verdade tem um sinal de menos. Né? Então, aqui vai ficar esse aqui dividido por esse, então aqui vai ficar positivo. E esse aqui dividido por esse aqui vai dar menos 1. Então, a concentração
é dada por essa aqui, né? O limite é dado por d elevado a e elevado d dividido por e elevado a t positivo menos 1. Agora vamos fazer a letra C. Já na letra C, ele fala o seguinte: se a concentração de insulina deve ser sempre igual ou superior a um valor crítico, ou seja, esse D que a gente encontrou aqui, né, que era o limite de concentração, ele deve ser sempre esse D mínimo que ele pede aqui, a dose mínima. Qual que deveria ser a dose mínima em termos de C, que é o valor crítico, a constante A e o tempo em horas? Então, a letra C pede para você determinar se o D encontrado aqui na letra B, ele tem que ser sempre maior do que um valor crítico C. Então, qual que deve ser o D mínimo, ok? Então, que a letra C pergunta esse D mínimo. Então, vamos lá. Então, o que a gente tinha? A gente tinha aqui na letra B, essa concentração aqui, que a gente encontrou na letra B, eu preciso que ela seja maior ou igual a um valor crítico C. Ok? Então a gente vai precisar disso aqui, ó, para resolver a letra C, beleza? Então, aqui na letra C, eu preciso que esse D dividido por E elevado a AT menos 1, ele seja maior ou igual do que um valor crítico. Então aqui só isolando esse D aqui, ó, vou chamar ele de D mínimo, ele tem que ser maior ou igual do que C que multiplica E elevado a AT menos 1. Então, esse aqui deve ser uma dose mínima de forma a garantir esse valor crítico, né, que ele está chamando de C, ok? Então, com isso a gente finaliza a questão. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe para ajudar os colegas e até a próxima.